poderia começar com algumas coisas interessantes, né? O menos. Advérbio e invariável sempre, né? É muito feio ouvir menos. Imagine de alguém que se diz, né, ter nível superior. Aí é aterrorizante, tá? Isso pode investigar porque foi compra. Tá? Pode investigar. Então, queremos menos aulas de português, de língua portuguesa. Se o cara disser queremos menos, daí pronto. Você já muda lá o currículo de 3 para 5, porque não está sendo suficiente. O Estado, né, já começou no governo federal, no Brasil existe uma preocupação com 2 matérias, né? Matemática e língua portuguesa. O nosso povo está feroz nisso. E hoje, nesse plano de ensino de integral, os alunos têm 7 aulas de português e 7 aulas de matemática. Então, imaginem, nós subimos de 3 aulas semanais para 7. E isso já é muito legal. O diabo é convencer vocês e os alunos de ficarem o dia inteiro na escola. Mas olhem só, né? O quanto os nossos alunos poderiam melhorar, né? Não ficando na rua, não ficando dormindo, não ficando na internet aí fazendo sei lá o quê, né? Se eles ficassem na escola fazendo projetos, ficassem estudando, tendo mais aulas de disciplinas tão importantes como português e matemática, quem sabe, daqui a uns 20, 30 anos, nós tivéssemos pessoas melhores. O diabo é convencer as pessoas. Legal, ninguém fala menos. 2, o probleminha da palavra meio. Então vamos pensar assim, ó. Meio e meia existem, tá? Isso aqui, ó, da mesma classe gramatical. É a ideia de um numeral, tá? Semanticamente tem a visão de metade. Por isso que a gente diz, ó, meio-dia. Meio-dia, 12. Porque são 24. Dia é o menino, por isso meio-dia. E meia. Por quê? Porque subentende-se que é meia hora. E hora é uma menina. Por isso que eu não posso falar meio-dia e meio. Porque isso aqui é a metade de um dia, isso aqui é a metade de uma hora. E sempre que eu estiver vendo metade, eu vou concordar. Meio pão, meia laranja, meia goiaba, meio litro. Vou dizer meia litra. Muito menos. Até hoje chamar meio de meia hora, só isso. Sim, porque muitas pessoas, você pergunta, que horas são? E elas já dizem meia hora. E às vezes a pessoa que diz meia hora, depois diz meio-dia e meio. Daí você tem vontade de matar, né? Esse merecia um cascudo. Por que às vezes ele diz meia hora e outras vezes ele diz meio-dia e meio? Você está dizendo a mesma coisa? Só pode ser uma coisa emocional, né? Não tem outra explicação. Tem que ser emocional. A gente tem um probleminha com a palavra possível, né? E se vocês se lembram, a professora disse que quando a gente tem o possível, a gente tem que sempre procurar o quê? O artigo. A palavra possível, ela vai concordar sempre com artigo. Pessoas... Azul já deu, né? Vamos tirar daqui, senão ela só vai me incomodar. Pessoas a mais incríveis possível. Por que a professora usou possível? Porque eu voltei lá, vi que o artigo é singular e aí o possível fica no singular. Eu poderia dizer pessoas as, ó, o artigo no plural, mais incríveis possíveis.
E aí eu faço o quê? Eu vejo que o possíveis está concordando com o artigo no plural. Quando a gente diz pessoas a mais incríveis possível, é que a gente chegou a um limite. Não passa. Aqui é como se fosse assim, né? Uma pessoa já é incrível, a outra consegue ser mais. E aí a gente consegue ver isso aqui, ó. Entenderam? Aqui, mais incrível que aquelas pessoas não existem. Aqui não. Quanto mais pessoas eu vou conhecendo, eu vejo que tem uma que ainda é mais incrível que a outra. Isso é bem legal. É claro que a opção, né? A nossa opção normalmente é essa, né? Pessoas as mais incríveis possíveis. Ou quando a gente não diz assim, né? Pessoas as mais incríveis possível. Que daí, fodeu. Eu não posso deixar isso aqui no plural e isso aqui no singular, tá? A concordância é sempre com o artigo, com a palavra possível. Cuidado com isso. Nós temos algumas expressões. A gente diz que é o verbo ser mais adjetivo, tá? 4, né? Verbo ser mais adjetivo. Vamos colocar assim, ó. Sem especificador, nós vamos usar o masculino. Com especificador, eu vou fazer a concordância. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Isso aqui é aquela história assim, ó. É, verbo ser, bom, adjetivo. É proibido. Verbo ser, o adjetivo. É necessário. É permitido. Então aqui a gente pode usar várias expressões, tá? Desde que eu use o verbo ser mais um adjetivo. O que é um especificador? Eu tenho que ver a palavra com a qual eu vou estar trabalhando. Então eu vou dizer assim, ó. É proibido entrada. Ó, eu tenho a palavra entrada e eu tenho que fazer a concordância da expressão ser mais o adjetivo. A palavra entrada não tem especificador, tem que ter alguma coisa aqui antes. Pode ser um artigo. O que pode ser esse especificador, né? Pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, tá? Normalmente é artigo, eles trabalham muito com artigo. Não tem, fica no masculino. É proibida a entrada. Quando eu coloco o a aqui, parece que a entrada precisa de alguma coisa, né? Porque quando eu digo a entrada, parece que eu estou especificando. Então, é proibida a entrada de crianças. É um lugar meio pesado para crianças, entendeu? Vamos deixá-las de fora. Então, eu tenho que fazer a concordância, porque aqui existe um especificador. É necessário paciência. A palavra paciência não tem especificador, deixei no masculino. É necessária muita paciência. Viram que eu coloquei um especificador? O muita? Por isso que eu faço a concordância. Então, ó, isso aqui é um pronome. Isso aqui já é um artigo. Mas a gente considera especificadores e aí a gente tem que fazer a concordância. Isso aqui, isso gera assim uma ideia de cartazes errôneos até dentro de universidades, que é muito triste. Eu acho que a universidade é um lugar muito culto. É nível superior. É nível superior. A palavra já é forte, ó. Superior. Então eu não posso ter dentro de uma instituição desse nível cartazes como é proibido a entrada. Como eu já vi. A professora brinca assim, a gente às vezes tem que rir para não chorar, né? Você quer fazer um curso, você liga para uma instituição. Se a pessoa que está falando contigo está falando errado, você já perde a confiança na instituição.
Se a pessoa te manda um e-mail com erros, ou se você vê um folder com erros, você já não quer mais aquilo ali, né? Porque já começa assim, né? Então, a grande preocupação que eu tenho aqui, às vezes, que eu digo, pessoal, pô, vai mandar um e-mail, passa para eu ver, cara. Tem o Fernando, tem o Wilson, entenderam? Chama a gente no privado, liga, as meninas ali na frente fazem uma entrevista, né? Para ver se falam bem, se não tem problemas, assim, com algumas expressões que o povo nota com facilidade, porque isso é importante, né? Falar bem hoje é importante. Vocês já me viram falando uma linguagem chula de baixo calão. Todo mundo me conhece. Mas se eu quiser, eu não falo. Como é que está o negócio hoje? Não está calmo? O negócio não está calmo hoje? Quantos caralhos eu falei até agora? Nenhum. Eu estou contando? Porque se eu quiser, eu uso. Se eu não quiser, eu não uso. E enquanto eu puder dominar uma linguagem culta e uma linguagem chula, legal. Eu só não posso deixar a linguagem chula me dominar. Essa é a grande sacada. Às vezes a gente, para ter amigos, a gente tem que baixar o nível. Para preservar o marido, a gente baixa o nível. Mas é verdade. Imagina uma pessoa culta, casada com uma pessoa mais humilde, se ela tentar transformar o cara numa pessoa... Não vai, né? E isso vai dar divórcio, óbvio. Então a gente tem que... Você não pode falar palavras difíceis com uma pessoa humilde. Imaginem aí o juiz jogando um vocabulário inadequado em cima de uma pessoa humilde. Isso é um crime. Isso é um crime. Imagina expressões em latim, né? O cara sai... O cara é condenado e não sabe nem por que foi condenado, né? Existe uma regrinha bem legal, que é do caro e do barato. A forma que a gente dá é muito difícil, tá? Então, assim, ó, eu tinha até dificuldades com isso aí na adolescência. E hoje eu resolvi o problema disso aí para vocês, tá? Caro e barato, quando for o verbo custar, eles são sempre invariáveis. Olhem só. As blusas, menina, plural. Então é feminino plural. As blusas custaram, estou usando o verbo custar. Só pode ser caro ou barato. Não pode ser barato, não pode ser caro, entenderam? Porque eu estou usando o verbo custar. É ele que manda. Aí eles se tornam elementos invariáveis. Eles são advérbios. Significam muito e pouco. Quando vocês tiverem o caro e o barato, e vocês tiverem o verbo ser ou estar, daí existe caro, cara, tá? Existe barato, barata, e existe o plural. Vou colocar aqui, ó. As, daí o B ali. As blusas estão, estou usando o verbo estar. Caras. Porque aí tem que concordar. Porque eu estou usando o verbo estar. O biquíni está. O biquíni é, vou usar o C, é caro. Os biquínis são caros. Só isso. É só observar isso aqui, ó. Antes a gente tinha que ver se era advérbio, se era adjetivo, e daí para vocês realmente fica difícil. Eu acho que isso aqui é bem legal. Eu acho que da outra vez que eu dei aula para civil, eu não usava isso aqui ainda. Não, né? Então foi depois disso que eu também percebi que o pessoal tinha problemas, e aí eu mudei. É a forma de ver, né? É a mesma regra, mas às vezes de uma forma mais fácil para o aluno ver. A gente tem a palavra bastante, que pode ser invariável, né? E que pode ser bastantes. Então vamos ver assim, ó.
Eu vou colocar como regra 7 e 8. Tá? Porque eu vou dar as duas regras juntas. Existe um bastante, que significa muito, que é intensidade, por isso é um advérbio, por isso é invariável. Eu já estou até bonitinho, escrevendo tudo por extenso para vocês. Existe um bastante, que pode ser bastantes, que significa muito, muita, muitos, muitas. Não é intensidade, é quantidade. Não é um advérbio, é um pronome indefinido. Olhem só. Eu leio bastantes livros. Bastantes livros. É uma ideia de intensidade ou de quantidade? Quantidade. Quando for quantidade, tem que concordar. Aqui é invariável, não tem concordância. Ó, eu leio muitos livros. Eu tenho bastantes alunos, vários amigos. Tá? Então, bastantes amigos. Sempre que for ideia de quantidade, isso é variável. Vai ter que concordar com o substantivo a que ele se refere. Porque esse bastantes, ele tem que concordar com livros, ele é um pronome, ele trabalha com o substantivo. Muito diferente de quando nós falamos assim, ó, nós estamos bastante felizes. Aqui não é bastante de quantidade, mas de intensidade. Isso é intensidade. Intensidade é o que mesmo? Advérbio. É invariável. Tá. Eu passei bastante batom. Boa pergunta. Eu passei bastante batom. Vamos dizer que o problema não seja de você identificar se é um advérbio ou um pronome na ideia de estar correto, mas de identificação gramatical mesmo. Bastante batom é intensidade ou quantidade? Hã? Eu nunca sei, parece intensidade. Não. Mas você tem que entender olhando para o batom. Quando a gente passa muito batom, o batom vai ficando achatadinho, não vai? Entendeu? O que significa? Que ele vai acabar. Se eu estou usando e ele tem fim, é sempre ideia quantitativa. Ó. Bastante batom. O pronome indefinido, ele trabalha com um substantivo. Batom não é substantivo? Então isso aqui é um pronome. Ó, felizes é um substantivo? Feliz é substantivo? Não, é adjetivo. Então isso é advérbio. Porque isso aqui é um adjetivo. Se isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um advérbio. Agora aqui, ó, livros não é um substantivo? Então isso aqui é um pronome. Quando eu passo bastante batom, é quantidade, ele fica bastante rosa. Bastante rosa, bastante vermelho, bastante roxo, é intensidade. Porque quanto mais quantidade eu passo, mais intensa é a cor. Se eu passar pouquinho, o rosa fica bem clarinho. Agora, se eu pegar aquele rosa e forçar, vai ou não vai melhorar a cor? Vai. Aí eu vou intensificar a cor usando uma maior quantidade de batom. Melhorou? Isso tem que digerir, né? Porque algumas coisas a gente, como o cérebro da gente vê bastante vermelho, é porque você acha que tem bastante batom e que é a mesma coisa. Não, mas bastante batom é quantidade, para ele ficar bastante vermelho, que é a intensidade.
O nosso cérebro tem problemas de associação. É por isso que a professora diz para vocês para tomar cuidado com os mapas mentais. Quando a gente faz mapa mental todos com a mesma cor, eles não servem para nada. Você faz todos os mapas mentais de azul e vermelho. Vermelho e preto. Ele não vai guardar. É muita coisa, são muitas informações com poucos dados. Então ele não vai querer fazer essa analogia. Quando são dois elementos, o bastante intensidade, o bastante quantidade, ele faz uma analogia para um, né? E o outro ele se perde. Então é o nosso cérebro, né? Isso, morfologicamente. Aí você tem que sempre ficar preso à ideia. É quantidade, é quantitativo. Ó, 1, 2, 3, 4, né? Estou usando, vai terminar. Estou usando bastante, vai terminar logo. Isso é um pronome indefinido. O intensificador é só força. Ele não aumenta a ideia quantitativa. É poder. É só poder. Bastante rosa, bastante roxo. É só intensidade. É força. Mas que às vezes é uma coisa complexa para nós, é. A professora tem ciência disso. Mas... Tá. O que cor é? Então é pronome indefinido. Você usou rosa, você usou verde. Agora, se você está com uma roupa bastante rosa, entendeu? Eu já te vejo, o pinguinho rosa eu já vejo de longe. Porque a roupa é bastante rosa, é muito forte. É intensidade. Dizem que as personalidades estão nas cores das roupas, né? Existem as pessoas discretas, as não discretas, né? Existem pessoas que oscilam e assim vai. Diz que está na cor da roupa que a gente... Se a gente quer aparecer ou não. Se a gente quer aparecer ou não. Por isso que existe festa de gala. Festa de gala são as plumas. Bem que a história de galo, com penas, entenderam? Então, bem com essa ideia de você estar bem perua, de você estar chamando atenção. Mas você chama atenção pela roupa, né? Que não deveria ser, né? Com o tempo criou-se. Tudo que é menos é mais. As roupas pretas, as pessoas que usam não gostam muito de chamar atenção. São as pessoas mais tímidas. Eu não sou tímida. Não? Nem um pouco. E o que é que você esconde? Eu não escondo nada, mas eu sou uso preto. É, o meu guarda-roupa é 80% preto. É, 80% preto. Mas eu sou introspectiva, eu sou mais caladona, entendeu? Sim. Sempre. É que quem usa preto é a Adriana. Não é a professora Drica. Ah, não é à toa que eu tenho 2 nomes. A Adriana é reservada, é da família, é de estar limpando, cozinhando, servindo. Essa é a Adriana. E a Drica é um personagem, né, que eu criei para vocês aprenderem. É, mas quem me chama de Drica é aluno. Pessoas que já foram das alunas. Isso, só aluno. Conhece o personagem Drica. Quem me chama de Ideia é da minha infância ou da minha família. Me chamou de Ideia, eu já tenho que olhar, ou é parente, ou é da guarda do Cubatão. Que daí eu sou Deia. Deia, não tem, ninguém me conhece por Drica. A minha mãe foi a Santa Amaro e ela falando que tinha uma filha professora lá e ninguém conhecia. Não, mas a Adriana, ela trabalha no Nereu Ramos. Todo mundo conhece a Adriana. Todo mundo... Adriana? Daí uma se tocou, é a Drica? A mãe é assim, Drica? Aí ficaram, né? Adriana? Drica? Adriana. Até que chegaram à conclusão que era a mesma pessoa.
Mas é personagem. A ideia da cor é uma coisa interessante. Sete, 8, 9, 10, 11. Oh, vocês estão vendo hoje que eu estou separando os elementos, né? Eu estou numa tentativa diferente. Se não deu certo na primeira, quem sabe dá na segunda, tá? Ó, esse só, ele significa apenas. Ele é invariável, ele é um advérbio. Esse só, que vira sós, ele significa sozinho, sozinha. E pode ir para o plural, sozinhos, sozinhas. Esse a sós é uma expressão invariável e precisa de movimento. Porque o a é uma preposição de movimento. Então vamos colocar isso assim, ó. Ela comeu só arroz. Ela comeu apenas arroz. Elas comeram, ó, elas comeram só arroz. Ele é invariável. Posso colocar a estrutura no plural, elas comeram só arroz. Porque significa que eu estou no exemplo 9. Quando eu digo eu estou só, significa que eu estou sozinha, não é isso? Na hora que nós vamos passar para o plural, nós estamos sós. Por quê? Porque nós estamos sozinhas ou sozinhos. Estou no exemplo 10. Quando eu digo a sós, elas saíram e nos deixaram a sós. Ele é ou não é uma ideia de solidão? É. Por que agora eu usei a sós? Porque elas saíram. Né? Tem uma menina ali que saiu, tem uma aqui que saiu, né? Tem o alemão que também desistiu na hora da pausa. Né? Então, ó, eles saíram e nos deixaram a sós. Nós ficamos sozinhos. Por quê? Porque eles nos deram a ideia de movimento. E eu só uso a expressão a sós com essa ideia de movimento. Talvez a gente estudando assim, né? Eles de formas separadas. Tudo junto, mas separado. Separado e tudo junto. Talvez isso fique mais fácil na hora da gente estudar. Tá? Aqui ele é um advérbio. Aqui ele é um adjetivo. E aqui é uma locução adjetiva. 2 palavras. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre aquilo ali? Tudo bem? Respirem fundo. Ó, a palavra quitte, ela vai para o plural. Existe quites. Mas a palavra alerta, ela não vai para o plural porque ela é um advérbio. Aqui é um adjetivo. Aqui é um advérbio. Eu estou quitte com você. Eu posso dizer, nós estamos quites. Eu estou alerta. Nós estamos alerta. A palavra alerta é um advérbio de modo. É invariável. Tomem cuidado com isso aqui. Se eu disser nós estamos alertas, isso é errado. E para a gente fechar,
aquela história do obrigado, obrigada, próprio, mesmo, anexo e incluso, tá? Eu vou colocar todo mundo num saco só. Por quê? Porque são da mesma regra, tá? Então, ó, regra 14. Obrigado, anexo, incluso, mesmo e próprio. Essas palavras, elas existem no masculino singular, no feminino, e elas existem no plural. Todas elas. Uma mulher só diz obrigada. Um homem só diz obrigado. Se eu sou uma mulher, eu digo eu mesma. Se ele é um homem, ele diz eu mesmo. Elas próprias. Elas mesmas. Por que que a gente tem dificuldades com isso? Claro, a gente fala 10 real, 6 ovos, 10 pão. É só por causa disso. Essa mania de falar as coisas erroneamente, 10 real, aí leva para outras coisas. Ela mesmo falou. O que ela mesmo falou? Ela mesma. O que que eu vou anexar? Documentos? Documentos, anexos. Ah, vou incluir fotografias? Fotografias inclusas. Então eu vou ver o que eu vou fazer, ó. Fotografias, feminino plural, então inclusas. Se eu for fazer documentos, documentos, masculino plural, anexos. Elas mesmas. E vocês sabem que até essa história do obrigado e do obrigada, o que já caiu em prova, ó, chega a dar vergonha. Se a gente errar uma questão dessa daí, ó, não conta para ninguém. Tem coisas que a gente faz e a gente não conta para os outros. Aí está um caso. Se você errar um menos, não conta para ninguém. Um meio-dia e meio não conta para ninguém, cara. Se você me deixa um meio-dia e meio passar, fica calado depois. Entendeu? Vai na frente do espelho, dá um esporro em ti mesmo. Tá, vai. Ó, a gente não pode perder a oportunidade de dar um esporro na gente lá na frente do espelho. Vai lá e mete o cacete, sem dó e sem piedade. Te faça chorar de vez em quando. É importante. Isso estava terminando, né? Eu estava ali escrevendo e eu lembrei do tal qual. Que é bem importante, né? O tal concorda com a expressão anterior e o qual concorda com a posterior. Os filhos são tais, ó, tais, concordando filhos, o tal qual o pai. O qual concordando com o pai. Eu poderia dizer, a filha é tal quais os pais. Então isso aqui é bem importante, tá? O primeiro elemento concorda com o anterior, o quais concorda com o posterior. Cansei. Obrigada pela paciência e até a próxima semana.